Amém? A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa ação, todo o nosso temor e reverência. Porque o nosso Deus não é um ídolo. O nosso Deus não é uma pessoa que merece, as pessoas merecem respeito, mas adorar é somente a Deus. Amém. Eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias no livro de Isaías, ou melhor, 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 18. Nós faremos a leitura desse texto e depois teremos ainda mais um cântico pela nossa irmã Juliana, antes da mensagem. 1 Reis 18, daí em diante. Vou ler a partir do 17. Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste Igro, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para serem os novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado e prepararam-o e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear com as medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego,
no devido tempo para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no reino. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Ouçamos este hino. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui nesta manhã, junto com os irmãos. Amém. Preste bem atenção nessa palavra: usa-me, Senhor. Porque este hino vem complementar aquilo que nós vamos falar, de que o verdadeiro cristão, ele sempre há de ser usado por Deus. Ele sempre haverá de ser requerido por Deus a fim de ser usado para os propósitos do reino. Amém. Irmãos, esta palavra nesta manhã tem o propósito de levar-nos a refletir sobre o altar, sobre o nosso altar, uma vez que é nele que é feita a adoração,
o sacrifício a Deus. E também é nele, o altar, que Deus demonstra a sua glória em nossas vidas. Amém. E nós somos criados, irmãos, com um propósito. Nenhum de nós nasceu para vivermos ao léu. Nenhum de nós nasceu para vivermos de uma maneira inconsequente. Mas nós nascemos para adorar, para glorificar ao nome de Cristo. Amém. E se não temos feito isto, há algo de profundamente errado em nossa vida. Se não temos feito isto, significa que o nosso altar precisa de restauração. Porque esses altares que estão em nós, eles devem ser erigidos, ou deve ser erigido, para oferecer a Deus uma oferta agradável. Amém. Mas para isso, irmãos e irmãs, é necessário definir claramente quem é o seu Senhor. Muitos querem viver com Deus, mas não desejam fazer renúncias aos deuses paralelos que reinam em suas vidas. O profeta Elias convidou o povo a escolher entre Deus e Baal. O meio termo não é da vontade de Deus. Ficar em cima do muro não é da vontade de Deus. Afinal, Jesus perguntou: como é que pode servir a dois senhores? Porque ou há de se agradar a um e rejeitar o outro e desagradar o outro, ou há de agradar o outro e desagradar aquele outro. Então Elias pergunta: até quando cocheareis? Cochear é mancar, é hesitar, é claudicar entre uma coisa e outra. Eu tenho pensado, irmãos, que o maior desafio para a igreja de Cristo hoje não são os que estão fora dela e negam a fé, mas em primeiro lugar, o grande desafio da igreja de Cristo hoje são aqueles que estão dentro dela, mas relutam em se definir. Apresentam sempre uma prevenção, estão sempre com um pé atrás, têm sempre uma dúvida. E quando eu me canso de tirar dúvidas, e quando eu imagino que aquela foi a última dúvida, não, ainda tem mais uma, e depois mais outra, e depois mais outra, é sempre um mecanismo de defesa agindo para dizer para si mesmo: enquanto eu tiver dúvidas, eu não preciso decidir. E aí vai indefinidamente tendo dúvidas. É sempre um adiamento. Enquanto a Bíblia diz que o tempo de Deus se chama hoje. Amém. Muitas vezes colocam-se prazos lá na frente. Quando eu acabar o meu curso, quando eu acabar minha posse, quando eu pagar minha casa que foi financiada em 40 anos,
estiverem grandes, aí eu me defino. Ora querem o novelo de lã molhado e o chão seco, ora querem o novelo seco e o chão molhado. Precisa sempre de 16 confirmações daquilo que Deus está pedindo. É interessante ser uma de confirmação, porque tem coisa, irmão, que não precisa de confirmar, não. Deus te chama, você tem que ouvir. Ah, será que Deus está me chamando mesmo? Isso é desculpa para boi dormir. Deus te chama. Estar cocheando entre dois pensamentos é como um pêndulo. Uma hora está perto de Deus, noutra hora se afasta. Daqui a algum tempo estão perto de Deus novamente, depois se afastam. É uma bipolaridade da fé. E o pastor tem que se esforçar para pegar o crente na hora certa. Isso cansa, irmãos. Daqui a algumas semanas nós vamos iniciar um processo de ministérios, de renovação de ministérios para o ano que vem. Então a cada 2 anos nós fazemos este processo, e eu já estou orando e jejuando há algum tempo para pegar os irmãos perto de Deus, porque aí fica mais fácil. Mas se estiverem longe de Deus, o pastor não consegue pegá-los, porque ora estão perto, ora estão longe, ora estão perto, ora estão longe. Há crentes neste mundo que vão à igreja no domingo, mas durante a semana estão abertos a todas as formas de crença. Dizem crer no cuidado divino sobre eles, mas só para garantir, possuem também alguns objetos que dão sorte, porque a gente precisa ter sorte na vida. Então essas coisas aqui vão me ajudar. Muitos crentes afirmam ter fé em Deus, mas continuam temendo olho gordo, feitiço e mal olhado, como se essas coisas pudessem influenciar a sua vida, já que ele crê em Deus. Ele não percebe que tudo isto era quando ele estava no passado, longe de Deus, não tinha Deus. Aí sim ele estava afetado, ou podia ser afetado por todas essas coisas que existem, demoníacas. Mas aquele que está no Senhor, o maligno não lhe toca. Amém. Mas você precisa estar no Senhor mesmo, porque o diabo sabe quem é de Deus e quem não é. Aliás, ele quer que quanto mais dúvidas você tenha, melhor. O diabo quer que você fique nesse pêndulo. O diabo quer que você fique em cima do muro. Já contei aqui, mas nunca é desprezível repetir, daquele jovem que estava sobre o muro, e de um lado os irmãos da igreja chamando: desce, vem para cá, desce daí, venha, decida-se. E do outro lado o diabo só cruzando os braços, e nada dizia. E aquele jovem ficou assim, intrigado com isto, e perguntou ao diabo assim: escuta, lá do outro lado está todo mundo me chamando para eu ir, para eu descer, para eu ir para lá, e você está aí calado, você não fala nada. E o diabo diz: não falo nada não, esse muro aí é meu. Irmãos, o muro é do diabo. Aquele povo estava dividido entre Deus e Baal. Obviamente estava do lado de Baal, que era uma divindade demoníaca.
no Antigo Testamento. Mas Elias pede: decidam-se. E sabe o que o povo respondeu? Nada. É assim: esse Elias está exagerando. Não pode ser impositivo assim. A gente precisa pensar bem. A gente precisa de tempo. Certamente, dentre o povo, muitos diziam isto: precisamos de tempo. Eu acho que já ouvi isso no século XXI. Muitos estão dizendo: não pode ser impositivo assim, pastor. Ele tem que apresentar o Evangelho, tem que dar um docinho para as pessoas, tem que ir bem devagarzinho. Não, pastor, não pode enfiar a goela abaixo o Evangelho. Mas Elias, ele pede então para que peguem 2 cordeiros, dividam ali um para outro, e colocassem ali a lenha. E ele diz assim: e porei sobre a lenha o cordeiro, mas não lhe colocarei fogo. Irmãos, algo muito importante para nós. Muitas vezes, na história da igreja cristã, o povo de Deus buscava fogo estranho e rejeitava o fogo de Deus. Alguns vão além e fazem o seu próprio fogo. Mas observe, irmãos, que Elias orienta: não coloquem fogo, porque ele diz que o verdadeiro Deus irá responder com fogo do céu. Nós podemos colocar a lenha, nós podemos tirar a pedra que está na frente do túmulo, mas quem coloca fogo para viver é Deus. Amém. É interessante, o símbolo do fogo é algo que desce. O fogo vem de cima, não o fogo que nós colocamos de baixo para cima. Neste eu não creio, mas o fogo que vem de cima é de Deus. Amém. John Wesley dizia para os seus pregadores metodistas: ou Deus coloca fogo no seu sermão, ou você então coloca o seu sermão no fogo. Hoje nós diríamos assim: ou Deus coloca fogo sobre a sua vida, mas não pode pensar que é para colocar fogo, né? Então, se colocar o seu corpo no fogo, né? Não, então coloque o seu corpo sobre o altar, porque é no altar restaurado que Deus faz descer o fogo. E Elias diz: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E é interessante que quando Elias disse isto, o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. É engraçado, é o mesmo que acontece hoje quando falamos de Cristo, falamos das suas maravilhas, falamos do seu amor. Muitos se agradam, as pessoas gostam, elas não desgostam, não, elas gostam. Elas gostam de ouvir coisas boas, elas gostam de ouvir um coral cantando, elas gostam de ouvir boas músicas, mas não tomam a decisão correta no final. Ainda se mantêm indecisas. Sabe por quê? Porque se eu me decido, eu me comprometo. É por isso que vão se adiando todos os compromissos, todas as decisões, melhor dizendo, porque quanto mais eu adio, menos comprometido eu estou. E aí então, Elias, depois que aqueles profetas invocam, começa a dançar em volta daquele novilho,
começam a invocar o nome de Baal. Elias começa a tirar um barato daquele povo. Olha, gritem alto. Quem sabe ele esteja meditando. Quem sabe foi no banheiro. Quem sabe está em viagem. Quem sabe está dormindo, aí ele desperta. Elias foi acusado, irmãos. Ele estava acusado. E nada acontece. Mas antes de... Aí chega a vez de Elias. Mas antes dele iniciar o clamar o nome de Deus, o nome de Jeová, o nome de Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele faz algo maravilhoso. Ele restaura o altar. Irmãos, lá no Antigo Testamento existiam dois tipos de altares. Um era o altar do incenso, onde o sacerdote ali queimava aquele perfume perante a presença de Deus. E o incenso, ele significa hoje as nossas orações que sobem como um perfume agradável a Deus. Mas havia também o altar do sacrifício, que se oferecia a Deus. E Deus coloca prescrições sobre este altar, como que ele deveria ser erigido. Restaurar o altar, irmãos, é colocarmos no seu devido lugar as prioridades da nossa vida, reconhecendo que é Deus o único digno de ser adorado. É ali sobre o altar onde nós estamos colocando a nossa vida, porque altar é local de morte. Lá no Antigo Testamento, o altar era uma grande mesa onde o sangue escorria dos animais que eram ali oferecidos a Deus. Graças a Deus, os nossos altares hoje são belos, são bonitos, mas continua sendo no altar o lugar onde nós morremos para as nossas próprias convicções. É no altar que morremos para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas expectativas. No altar morremos para a nossa vida, a fim de podermos viver uma nova vida para com Deus. Amém. Por isso, amados, antes de Elias invocar o nome do Senhor, ele se preocupa em restaurar o altar. Restaurar o altar de Deus para nós hoje significa consertar a nossa comunhão com Deus, consertar a nossa comunhão com a igreja. É interessante, amados, que nos dias de hoje tem surgido grandes vozes dizendo que a igreja é dispensável, é desnecessária, já que eu tenho Deus. Não, pastor, eu preciso de igreja, eu tenho Deus no meu coração. Aí eu digo assim, engraçado, né? Jesus amou a sua igreja. Jesus morreu por sua igreja. E você, ao desprezar a igreja, está dizendo assim: olha, Jesus ama mal mesmo, hein? Jesus não sabe escolher o que amar. Não é engraçado, amados? Jesus ama a sua igreja, morreu por sua igreja, e eu desprezo a sua igreja, porque eu digo, não, eu já tenho comunhão com o Pai. Não. Restaurar o altar de Deus
também é restaurar a minha vida de comunhão com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Amém. Portanto, irmãos, a restauração do altar é uma recuperação daquilo que foi esquecido, daquilo que foi obscurecido. A restauração repara a nossa vida espiritual, restaura o nosso fervor. O antigo cantor Luiz de Carvalho tem um hino belíssimo que chama-se Em Fervente Oração. Quantos conhecem? Em fervente oração, vens do teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Que letra feliz, que letra de Deus, de profunda verdade. Eu nada posso fruir, eu nada posso receber do céu, enquanto tudo não estiver no altar. Não brinque com Deus, irmão. Não brinque com Deus. A nossa vida tem que estar no altar do Senhor. Peça para o Senhor restaurar o seu fervor, o seu ânimo, a sua paixão pelo Senhor e pelas coisas do reino. Sacrifícios feitos em altares quebrados ou em altar construído de qualquer maneira não é recebido por Deus. Você pode oferecer o que for para Deus. Se o teu altar, no teu coração, não estiver reconstruído e restaurado, você pode fazer o que for, Deus não ouve. Porque se fosse assim, Elias já começava clamando o nome do Senhor, mas ele primeiro restaura o altar. E somente depois que ele restaura o altar que estava quebrado, o fogo de Deus desce e consome o holocausto. É o fogo que vem de cima para baixo. Os homens, os pastores, os evangelistas, televangelistas, ministérios inúmeros tentam fazer um fogo de baixo para cima. Até conseguem. Fogo de baixo para cima. É o esforço do homem. Eu vou animar o auditório, eu vou animar esse povo, eu vou fazer uma vigília tremenda. É o homem fazendo, é o homem falando. Mas nós não queremos o fogo que vem do homem. Nós queremos o fogo que desce de Deus. Amém. Quando o fogo de Deus vem, nada e nem ninguém pode resistir ao seu agir. Deus consome tudo aquilo que não está bem em nossa vida. Deus consome tudo aquilo que está nos afastando dele. Com as suas deficiências, com as suas limitações, coloque a sua vida no altar de Deus. Ele quer te usar. Ele quer usar os pastores. Ele quer usar cada irmão que aqui está. O ministério de louvor, quando canta e louva, está sobre o altar. A irmã que louvou estava sobre o altar. É no altar que nós derramamos a nossa vida. É no altar que Deus recebe cada um de nós. Mas para que você restaure o altar, você precisa dizer: é Deus que eu quero. Amém. É Deus que eu quero. E Ele haverá de restaurar a sua vida. Ele haverá de lhe dar força, ânimo, coragem, alegria, uma paixão de dentro do coração. Irmão, irmã, vamos sempre clamar pelo fogo que vem do alto.
Não queremos fazer aqui fogo de homens que fazem fogo de baixo para cima. Eu quero fogo que desce de cima para baixo. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. E logo daqui a alguns momentos, nós estaremos diante do altar, tomando o pão e tomando o cálice, para dizer: Senhor, reina no meu coração, reina sobre a minha vida. Eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, e eu quero que o Senhor reine em mim, para que a minha vida tome um outro propósito. Irmão e irmã, cuidado com o pêndulo, cuidado com a bipolaridade da fé, ora perto, ora longe, ora perto, ora longe, porque a hora que estiver perto Ele vai te pegar, você vai ver só, aí você nunca mais vai querer sair de perto dele. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.